E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente aqui, né? Quem vos fala é o professor Nadson Mota, professor de Geografia. A aula de hoje vamos trabalhar aí a questão do relevo de Pernambuco, né? Vamos descobrir a questão aí da importância do relevo e de que forma que esse relevo ele interfere aí na questão climática, na questão da vegetação, a questão populacional e como nós já sabemos e estudamos lá na primeira aula, a importância aí do quanto ele foi importante para o processo de povoamento do estado de Pernambuco. Beleza? Vamos para a nossa aula? Vamos lá, bota na telinha. Então, pessoal, como eu falei para vocês, relevo de Pernambuco, né? Mas principalmente para a gente estudar relevo, precisamos compreender alguns pontos em relação ao relevo brasileiro, tá bom? Bota para cá rapidinho, deixa eu explicar aqui uns pontos aqui, isso é importante. Olha para aqui, pessoal, ó. Quando a gente fala de relevo, né, a gente tem que compreender, né, que o relevo principalmente o relevo brasileiro, ele tem como característica aí, ele vai ter aí, né, no que tange a questão de depressões, planícies e planaltos. São os principais relevos que o território brasileiro vai ter, né? Professor, mas não tem a questão aí de montanhas? Nós não temos montanhas? Não, tá bom? O território brasileiro não tem montanhas, porque o relevo, o assoalho, a geologia do território brasileiro é uma geologia antiga. Quando eu falo de um relevo antigo, é um relevo que ele ultrapassa aí a 4,5 bilhões de anos, né? Diferente do relevo ali do Chile, do Himalaia, dos Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, da costa oeste dos Estados Unidos, né? São relevos que vão ter aí 200 mil anos, né? 200, 300 mil anos. Então, por exemplo, nós vamos ter aí a Cordilheira dos Andes, as Rochosas nos Estados Unidos, da Califórnia, a Sierra Madre ali no México, vamos ter a Cordilheira dos Andes, são relevos recentes. Relevos esses que foram formados através do processo de junção de placas tectônicas, tá bom? Quando duas placas tectônicas se chocam, né, acontece o processo ou de soerguimento desse relevo por conta de toda a força que é exercida no interior da Terra, que faz com que essas placas elas se choquem e exerça aí uma grande força sobre elas, ou pode acontecer de uma placa tectônica ela mergulhar dentro da outra, quanto uma é mais densa ou mais fina que a outra, ok? Então, esse mergulho faz com que essa placa, ó, a força exercida, faça aí a questão de formação de montanhas. Chamamos de orogênese, né? É o processo de dobramento. O relevo, ele, ó, movimento orogênico, orogenético, tá? Nesse caso, o Brasil não tem, porque o Brasil está situado em cima de uma placa tectônica chamada de Sul-Americana. Por conta disso, nós não nos encontramos nas bordas, locais que vamos ter relevos recentes, são locais de bordas de placas tectônicas que elas vão se chocar e elas vão soerguer ou vão formar o processo de formação orogênica. Okay? O que acontece no Brasil, ou o que aconteceu no Brasil, né, durante o seu processo de formação, foram os movimentos epirogenéticos, epirogênese ou epirogenético, né? Não existe a questão de choque de placas, simplesmente existe o soerguimento ou rebaixamento de uma placa, né? Eu tenho a placa tectônica, ela sofre aí uma rachadura e ela rebaixa. Geralmente alguns planaltos eles foram formados com o processo de soerguimento desse relevo ou rebaixamento de uma outra parte, tá bom? O relevo brasileiro, temos regiões como a região sudeste, a região do Paraná, temos ali, vamos ter a formação de uma rocha chamada de rocha basáltica, né? Que é um tipo de rocha que ele é formado através do derrame de lava. Isso mesmo, derrame de lava vem aí do processo de vulcanismo. Então, nós já tivemos aqui no nosso território brasileiro, há bilhares e bilhares de anos, o processo de vulcanismo, né? Não temos nenhum vulcão ativo ou inativo.
Por quê, pessoal? Porque a rachadura que ocorreu nessa região, ela foi tapada com o passar do tempo e esse relevo ele foi erodido. O processo de erosão, que nós já falamos aqui em nossa aula, é o processo que acontece através do processo de intemperismo. Então, no que tange ao relevo brasileiro, vamos ter, os principais relevos que a gente vai ter a gente vai ter 3, planície, planalto e depressão, Primeiro vamos ter o planalto, Planalto tem como característica ser uma altitude e seu topo aplainado, Ele vai ser um plano alto, O seu topo vai ter uma característica como ali vai ter ali o planalto da Borborema, vamos ter ali o planalto das Guianas, o planalto dos Guimarães, o planalto ali de Minas Gerais, Então a gente vai ter a maioria da característica dos nossos planaltos vai ser dessa forma, tá? O outro relevo vai ser a planície, Que é uma região que ela vai ter geralmente aí uma altitude de 100 metros, mas vai ter o seu topo plano, ou aplainado, mas não vai ter uma elevada altitude. O planalto vai variar de 300, 400 metros até 1.000 metros de altitude e as planícies aí o máximo até 100 metros de altitude, ok? E vamos ter, pessoal, o terceiro, que é o que nós chamamos de depressão, que é uma região rebaixada em relação ao relevo ao seu entorno, Isso é onde cai aí e principalmente aonde vamos entrar no que tange ao relevo de Pernambuco, Porque a gente vai ter aqui, vamos ter o oceano, só aqui, rapidinho aqui, vamos ter o Oceano Atlântico, O Oceano Atlântico, vamos ter a planície litorânea, vamos ter o Planalto da Borborema, ok? O Planalto da Borborema, que é a região onde está localizado o nosso agreste. E logo depois, pessoal, vamos ter o que nós chamamos de... Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o que nós chamamos de depressão sertaneja, tá bom? A depressão, sertaneja. A depressão sertaneja, onde se encontra, a nossa região aí, o sertão nordestino. Então, no que tange a relevo, vamos ter planalto, depressão e planície no que tange ao estado de Pernambuco, tá ok? Pessoal, mas só existe esse tipo de relevo? Não. Existem outros, temos serras, temos morros, Temos ensilbergues, que vamos descobrir o que é ensilbergues hoje, mas no que tange ao estado de Pernambuco, o que predomina vai ser o Planalto da Borborema, a planície litorânea e também a depressão sertaneja. E vamos trabalhar ela agora, ok, pessoal? Bota na telinha. Lá? Então, gente, quando a gente fala aí do território brasileiro ou do território pernambucano, temos aí como característica aí a questão aí que existe um relevo modelado, modesto, de altitudes pouco elevadas, As altitudes que nós temos aqui não são relevos de 2.000, 3.000 metros de altitude, A parte mais alta que vamos ter vai estar localizada ali no Planalto da Borborema, Então, isso é importante a gente entender que o processo da topografia, a região, o desenho do assoalho do território pernambucano, ele é praticamente plano ou regular, Então, a gente vai ter a planície litorânea, vamos ter a baixada ali da depressão sertaneja, e com isso estão abaixo de 600 metros de altitude, 76% o território do estado, e entre 30 e 600, 62%, que compõe o quadro morfológico, a morfologia, E as 3 principais unidades de relevo vai ser a Baixada Litorânea, o Planalto da Borborema e o pediplano cristalino, Quando a gente fala de pediplano, pessoal, pediplano é uma região rebaixada, tá bom? Pediplano é mais a mesma coisa do que uma depressão, uma depressão. Então, quando eu falo de pediplano cristalino, eu me refiro a uma região rebaixada em relação
ao relevo anteriores. Aquele desenhozinho que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, pessoal, tá vendo? Ó para isso, ó. Essa imagem acabou de aparecer aí, ó. Compreendo aí, ó, que o que nós chamamos de P de plano, né? Ó, essa região aqui, pessoal, tá vendo? Ó, é uma região rebaixada. Temos aqui os talos ou talude, né, que é essa região aqui inclinada. Temos aqui a crista, quando chamam de crista, é o topo, né, desse planalto, o topo desse morro, o topo dessa região. E P de plano, essa região rebaixada, tá vendo? Região praticamente plana, que é o caso aí da depressão sertaneja. Ela é conhecida como depressão sertaneja porque ela vai ter dois relevos aí que vai identificar a sua localidade, né? Vamos ter primeiro aí o planalto da Borborema, como eu já falei para vocês, né? O planalto da Borborema. E vamos ter, bota aqui por favor, rapidinho, ó, como eu falei para vocês, pessoal, ó, aqui vamos ter o planalto da Borborema e aqui vamos ter o planalto do Piauí. O planalto do Piauí, ou planalto piauiense, né? Da região ali do Tocantins, Piauí. Então temos aqui, ó, esses dois planaltos. Então a gente vai ter o que nós chamamos de P de plano, né? Uma região rebaixada, né? Região baixa em relação a dois relevos ao seu redor, ok? São eles os responsáveis por a região do sertão ter uma baixa pluviosidade e as chuvas serem irregulares, porque as massas de ar que vêm do oceano, elas batem aqui no planalto, quando chega nessa região, já chega praticamente sem umidade. Do mesmo jeito, é a massa de ar que vem lá da Amazonas, quando ela bate no planalto, ela já chega aqui do outro lado. Aqui vai ser a MEC, que acontece na Amazonas, e essa daqui vai ser a MEA, né, que é a região, é a massa equatorial atlântica. São as duas massas aí que poderiam estar interferindo, trazendo umidade, mas por conta desse planalto, isso impede, beleza? Volta para a telinha. Então descobrimos a questão aí do pé de plano, né, que é a questão da região mais rebaixada, né? Olha aí, ó, esse daí é o que nós chamamos do planalto da Borborema, é a região, né, onde ela começa a ganhar aí sua altitude e vai ter aí uma extensão de quase 800 quilômetros aí até chegar no sertão, beleza? Na Baixada Litorânea, como já falamos para vocês, né, distingue-se do leste para o oeste. Quando eu falo de leste para o oeste, eu me refiro o quê? Ó, lá da região do Oceano Atlântico para dentro do interior, né? A gente vai ter o quê? De leste para oeste. Vamos ter as praias, né, protegidas pelos recifes e uma faixa de tabuleiros, né, areníticos com de 40 a 70 metros de altura. Então, essas são a característica aí do relevo da Baixada Litorânea, né? Da região do litoral, ela é próxima ali na região metropolitana de Recife. E à medida que a gente for entrando para dentro do continente, vamos compreendendo a diferenciação, né? E as diversas formas de relevo que o estado de Pernambuco nos apresenta. Então temos aí, né? Vamos lá. Fortes contrastes observa-se entre os solos pobres dos tabuleiros e os solos mais ricos das colunas de várzeas. Pessoal, quando se fala de colinas de várzeas, a gente já está entrando aí dentro da zona da mata, né? Que é uma região que a gente vai ter aí a questão do relevo, né? O relevo e a questão também da grande quantidade de vegetação. E disso forma-se aí o que nós chamamos de um solo fértil. Solo fértil é o solo de massapê, um solo preto, escuro, né? Que ele é formado através do processo de decomposição de materiais orgânicos. Lembrando que é esse o solo responsável pelo processo de cultivo de cana-de-açúcar dentro do estado de Pernambuco, tá bom? Então, a cana-de-açúcar só deu certo aqui em Pernambuco devido ao clima e principalmente ao solo de massapê.
O que acontece também na região do Sudeste, São Paulo, na capitania ali de São Vicente, né? Que a gente vai ter o solo lá, já vai ser o solo de terra roxa, né? Que é um solo oriundo do processo de decomposição do basalto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Nos dois últimos, né? Repausa aí a aptidão do litoral pernambucano para o cultivo da cana-de-açúcar, que é base da economia agrícola, que foi como eu falei para vocês, né? Que é a questão aí das regiões de várzeas e do solo de massapê, tá? Olha, pessoal, essa daí é o que eu chamei para vocês aí. Um ponto importante eu trouxe para representar, né, a questão aí do que nós temos e do que nós não temos aí no território brasileiro e principalmente no estado de Pernambuco. Essa imagem aí, ela vai representar aí, né, os principais tipos de relevo, né? E ela vai trazer dois pontos importantes aí que é interessante a gente se ater e dar uma atenção, tá? O principal é montanhas, né? Olha aí, ó. O principal é montanha, né? Montanha ela tem como característica uma elevação que varia entre 2 e 6 metros de altitude, 2 e 6 mil metros de altitude, né? Então, a gente não tem nenhum relevo que ultrapasse 3 mil metros de altitude. O ponto mais alto que a gente vai ter no Brasil vai ser ali no Planalto das Guianas, na região ali mais ao norte, próximo da região Amazonas, né? Onde a gente vai ter ali uma altitude de 1998 metros de altitude. Mas não ultrapassamos aí a 3 mil metros, nem 2.500 metros. Ok? Então o Brasil não tem montanha porque o nosso relevo é um relevo desgastado, erodido e antigo. Ok? Os fatores que contribuem para que nós não tenhamos montanhas no Brasil é porque nosso relevo é erodido, desgastado pelo processo de intemperismo físico ou químico e é um relevo antigo, não é um relevo recente. Ok? O outro aí, pessoal, percebam que a gente vai ter dois tipos de depressão, tá vendo? Ó, depressão relativa e depressão absoluta. Olha, atenção, coloca aí, nota aí, abre um OBS em seu caderno aí agora e nota isso, ó. O Brasil não tem depressão absoluta, ok? O Brasil não tem depressão absoluta. Quando a gente vai estudar a classificação do relevo, seja ela pela classificação de Haroldo de Azevedo, a classificação de Azia Absaber e principalmente a classificação de Jura de Rossi, que é a mais recente, mais utilizada, e principalmente o autor que vai trazer essa nova nomenclatura, que é a nomenclatura de relevo, ele vai trazer, esse relevo, que é a depressão, né? Foi Jura de Rossi que trouxe essa nova nomenclatura, porque nenhum dos dois citados anteriormente não tinham trazido essa nomenclatura. Então, Jurandir vai dizer o quê? Olha, depressão, existe dois tipos de depressão. Tem a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa é aquela que está acima, olha aí pessoal, ó, acima do nível do mar. Bom? Então, todas as nossas depressões, elas estão acima do nível do mar. A depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. É uma depressão bastante profunda, né? É uma região... Professor, dá um exemplo aí de locais que tem depressão absoluta. Ó, os Países Baixos na Europa, né, são depressões absolutas porque são regiões que estão abaixo do nível do mar. E tem outro exemplo aí que é a região do Mar Morto, né? A região do Mar Morto também é uma depressão que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então isso faz com que essa região sejam regiões específicas. Tá? O Brasil, as depressões, a depressão sertaneja, a depressão pernambucana, a depressão do sertão, ela é relativa. Eu já encontrei várias questões que vai dizer que a depressão sertaneja ela é absoluta, pessoal. Então precisamos nos ater e levar essa informação para a prova, beleza? Vamos lá. Planície, né? Planície é a região mais plana.
Continuando para a região mais plana, não precisamente precisa ser só planície costeira, dentro do interior temos também. Planalto tem como característica uma altitude que varia de 300 a 600 até 1000 metros de altitude, mas tem que ultrapassar a 300 metros de altitude. E o seu topo vai ter como característica, ó, ele é um planalto, ele é quase aplainado, né? Depressões, montanhas e relativas e absolutas, ok? Então, o Brasil não tem nem depressão absoluta, nem montanha, ok, pessoal? Continuando aí, então temos aí, ó, no que tange aí a região da zona da mata, do relevo pernambucano, a gente já vai ter aí, ela se caracteriza pelo domínio morfoclimático dos mares de morro. Pessoal, mares de morro é um tipo de relevo que ele é conhecido como mares de morro ou relevo mamelonar, né? Ou mamelonares, né? É esse tipo de relevo aí que acabou de aparecer, pessoal. Ó, esse relevo, toda essa parte do litoral brasileiro, né? A gente vai ter a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, entre outras regiões do território brasileiro, que vamos ter essa característica, esse relevo marmelonar, porque isso prova aí que essa região, a região do litoral brasileiro, tem como característica aí um processo de derrame de lava que acontece quando as placas tectônicas elas começam aí se afastarem, né? Quando o processo da deriva continental começa a entrar em ação. Quando a placa africana com a placa sul-americana elas começam a se separar, a gente tem uma grande quantidade de derrame aí de lava. Então esse relevo do litoral, conhecido como mares de morro ou relevo mamelonar, ele é característico aí do litoral da zona da mata aí de Pernambuco. Pessoal, temos que trazer como ponto importante que é por conta desse relevo que a economia canavieira do estado de Pernambuco, ela nunca foi aí uma das mais importantes. Desculpa, volta aí, tá? Voltando. A capitania de Pernambuco ela teve a produção de cana-de-açúcar e foi uma das regiões mais importantes, ok? Beleza. Mas com o processo de desenvolvimento da tecnologia e principalmente da mecanização do campo, o processo canavieiro da produção de cana-de-açúcar em Pernambuco, na zona da mata, ela entrou em declínio. Por quê, pessoal? Por conta do relevo. O relevo não propicia, não favorece para o processo de mecanização, porque o relevo ele é o quê? Mamelonar. Ele é um relevo de mares de morro. Então, por conta do relevo, fez com que o processo de mecanização não entrasse, não fizesse tanto sucesso quanto fez na região do sudeste, né? De São Paulo, Minas Gerais, Paraná, entre outros estados que produzem a cana-de-açúcar, Goiás, o oeste da Bahia, por conta que o relevo ele é de planície. Beleza? Então a região é conhecida como Piemonte Oriental da Borborema, já que tem como seu limite as encostas orientais da Borborema. Pessoal, essa questão de oriental e ocidental, isso também é importante a gente trazer aqui para vocês, né? A gente sabe que o IBGE ele não vai estar trazendo aí para vocês a questão aí de norte, sul, leste, oeste, né? Hoje os IBGE, né, o IBGE está trazendo aí essa nova nomenclatura aí, que é a questão do que nós chamamos de oriental e ocidental, né? Quando a gente fala de oriental, a gente se refere à região voltada para o leste, né? A região voltada aí para o oceano, né? Nós chamamos de ocidental, oriente. O oriental, que é a questão voltada para o sol nascente, Japão, né? Oriental. Volta para cá, por favor. E vamos ter aqui o que nós chamamos de ocidental. Então, pessoal, quando a gente fala do Planalto da Borborema, que a gente se refere à questão do ocidental e do oriental, a gente tem que trazer e levar essa informação, porque é a região também que é cobrado, que nós chamamos de barra-vento e sota-vento.
Isso por conta das massas de ar. Então, você vai ter na prova, a questão pode cobrar dizendo que na parte oriental, né, ou na parte ocidental, eles podem trocar essa informação, é a região que vai ter a maior quantidade de vegetação. E isso é verdade, pessoal, né? A região aqui é a região que eu vou ter uma vegetação mais densa, né? Por quê, professor? Porque a massa de ar que vem lá, ó, lá do Oceano Atlântico, ela acaba precipitando nessa região. Quando ela passa para o outro lado, na região ocidental, eu já vou ter uma vegetação mais espaçada, menor. Então, a região oriental do Planalto da Borborema, vamos ter uma vegetação mais densa. Isso por conta da grande quantidade de chuva, que é a região da zona da mata. Na região do oeste, que é onde a gente vai entrar aqui já o sertão, né, que vai entrar que chamamos de ocidental, na depressão sertaneja, a gente já vai ter uma vegetação já mais de caatinga, com os galhos mais retorcidos, né, uma vegetação mais espaçada, arbustiva, porque a chuva, a massa de ar já está seca, tá bom? Então, quando fala de oriental, eu me refiro à questão da região de mares de morro. E a região ocidental se refere à região do sertão, beleza? Volta para a telinha. Então, né? Vamos lá. O Planalto da Borborema, já estamos entrando no agreste, né? Já falamos da planície litorânea, do relevo da planície litorânea. Falamos agora da zona da mata e vamos entrar agora no agreste. Olha, pessoal, para essa representação aí da imagem, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Ó, temos aqui a planície litorânea, os tabuleiros litorâneos, o oceano, né? Tá curtinho aqui porque eu tive que cortar a imagem, mas ela era para ser bem mais comprida, né? Temos aí, ó, o Planalto da Borborema, a depressão sertaneja, ó, e o Planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba, né? Do Parnaíba, ou do Piauí, ou do Paraná aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, são essas regiões aqui, essas duas massas geológicas que impedem com que tenha o que nós tenhamos, é o que nós chamamos da pluviosidade ser diferenciado, tá bom? No que tange ao Plano da Borborema, ele ergue-se aí a cerca de 70 quilômetros do litoral, né? Seu rebordo dessa parte aqui, ó, oriental, rebordo, essa questão aqui, ó, lateral, seu rebordo escarpado domina a baixada litorânea com desnível aí de 300 metros, né? O que lhe confere um topo com altitude até 500 metros, né? Sobre o nível do mar. Para o interior, o Planalto ainda se alteia mais e alcança aí 800 metros ao seu centro, né? Onde passa a baixar até chegar a 600 metros no rebordo ocidental. Ocidental lembra o quê? Ocidental lembra a questão aí, ó, lá da depressão sertaneja, né? Com o exemplo que eu trouxe aqui no quadro. Beleza? É onde passa a rebaixar em 600 metros e apresenta, assim, um pronunciado abaulamento. O que é abaulamento? Abaulamento é isso aqui, ó, essa curva. Ó, abaulamento é a curva que nós chamamos de depressão sertaneja. Beleza? Vamos lá? Continuando aí, né? O agreste, né? O agreste localiza, já estamos falando do agreste, da região aí do Plano da Borborema. Continuamos aí. Então, o agreste localiza-se sobre o Planalto, sua altitude média de 400, podendo ultrapassar até 1.000 metros, né, no ponto do pico mais alto e elevado. A estrutura geológica predomina aí, é cristalina, né? A rocha é uma rocha cristalina, sendo responsável aí com um clima semiárido por formações arbustivas, né? Estamos já falando aí do pediplano. Lembra do pediplano, pessoal? Né? A questão já da depressão sertaneja. A massa de ar já não chega mais lá, as chuvas já são irregulares, a característica da vegetação já é uma característica da vegetação xerófita, né? Ou xerófila. Então, temos que lembrar que o agreste, pessoal... Ah, pessoal, mas você não falou que o agreste fica em cima do Plano da Borborema? Que o agreste é uma localidade que tem bastante chuva? Você não falou isso? Sim, mas o agreste ele vai ser dividido praticamente que ao meio, gente, em relação à vegetação, tá bom? Lembre-se que eu falei, uma parte, né, do barlavento é onde para o vento,
aonde vai ser mais úmido, uma vegetação mais fechada, mais densa, latifoliada, né? Uma vegetação mais ombrófila, né? Voltada para a região mais úmidas, né? Quando chega na outra metade, por conta que a massa de ar já perde a sua força, a gente já vai ter uma vegetação acompanhando o clima, né? Acompanhando a pluviosidade. Então, essa vegetação, por sua vez, vai ser mais espaçada, arbustiva, casca grossa, lenhosa, espinhenta, xerófita, né? Arbustiva e também cactácea. Então, essas são as características da vegetação aí de parte do ocidente do Planalto da Borborema e que vai entrar aí, que vai acompanhar junto aí do sertão, na depressão sertaneja. Então, precisamos compreender que a vegetação ela vai ter essas duas características. Isso por conta aqui da questão do relevo, tá bom? Já no sertão, pessoal, entrando já no sertão, as cotas altimétricas decrescem. Sabe o que é decrescer? Decrescer é rebaixar, perder. Tá vendo aí que eu falei para vocês? A região lá do P de plano, da região mais rebaixada, da abaulada, né? Que nós falamos aqui mais recentemente. Então temos aí, ó, vai aí, ó, decrescendo em direção ao Rio São Francisco, formando a relação de Planalto da Borborema, uma área de depressão relativa. Isso é importante, não é depressão absoluta, pessoal. Foca aí, Batman, foca aí nisso aí e não perde essa informação, tá bom? Note isso aí, Batman, para não esquecer, porque isso é cobrado bastante nas provas, beleza? As formações geomorfológicas predominantes são os Inselbergs. Olha aí, pessoal, Inselberg é um tipo de relevo, pessoal, ou também conhecido como morros solitários, né? São vegetações cristalinas que vão trazer como características aí esse formato aí de cone, né? Precisamente não precisa ser cone, mas em sua maioria eles são isolados, né? Eles são solitários. Então, Inselbergs é um tipo de relevo localizado no sertão. Ok, pessoal? Não encontramos Inselbergs no litoral, não encontramos Inselberg na Chapada, no Agreste, não encontramos Inselberg na Zona da Mata. Só e somente só na região da Depressão Sertaneja. Beleza, pessoal? Isso é importante. Nota aí, Batman, tá bom? Nota aí, Gabriela, essa informação, tá? Vamos lá. Inselberg, quais são os principais relevos? Inselbergs, serras, chapadas. Estas últimas aparecendo em áreas sedimentares, né? Nas micro-regiões, por exemplo, na micro-região do Pajeú, né? No município ali de Triunfo, localizado no Pico do Papagaio, que vai ter uma altitude de 1.260 metros, que é uma região aí uma das regiões mais altas do estado de Pernambuco, né? Que vai ter aí com o limite aí do sudoeste da Parnaíba. Então, pessoal, na Paraíba, desculpa. Então, pessoal, é interessante compreendermos que à medida que a gente vai entrando dentro do relevo, dentro do território pernambucano, o nosso relevo ele vai mudando, a característica geográfica, né? A estrutura geológica, a vegetação vai acompanhando aí o seu clima. Então, por isso que a gente vai ter aí essa diferenciação, né? Esse leque de opções aí de cores, né, no que tange aí o estado aí de Pernambuco, né? Então, os relevos de Inselberg, serras e chapadas estão localizadas mais aí na região do sertão. Beleza? Para a gente finalizar aqui, vamos falar da depressão sertaneja, né? Como eu falei para vocês, é a região aí mais rebaixada, né, que vai trazer aí como características. Lembra que nós viemos lá do litoral, falamos da Baixada Litorânea, falamos da Zona da Mata, falamos do Agreste, entramos aqui no sertão. Professor, mas o sertão e aí a depressão sertaneja não é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá bom? Mas tem regiões dessa depressão sertaneja que ela vai apresentar uma temperatura inferior, uma pluviosidade inferior por conta da sua altimetria, beleza? E a sua distância, principalmente aí dos rios e daí da bacia do São Francisco. Então isso traz como características e pontos singulares dentro da depressão sertaneja, tá?
Vamos lá. A Grande Depressão Sertaneja constitui-se na paisagem típica do semiárido nordestino, caracterizado-se por uma superfície pé de plano, né, de pé de planação, bastante notória, com o relevo predominante suave e ondulado, cortados por vales estreitos, observando-se assim uma forma isolada de ilhas horizontais. Essas formas isoladas de ilhas horizontais nós chamamos de inselbergs, tá bom, pessoal? E algumas elevações residuais, né? Testemunhos de ciclos internos de erosão e que atingiram aí a grande parte dessa região. Quando a gente fala de pequenos resíduos ou pequenas elevações residuais, a gente se refere às pequenas serras, morros, né, colinas que a gente vai ter dentro dessa depressão sertaneja, que elas têm essa sua altitude rebaixada e o seu formato mais ondulado. Isso por conta do processo de erosão, né, que aconteceu aí em toda essa região, né? O clima aí da área e dessa região tem como característica ser quente, semiúmido, apresentado aí 2 períodos chuvosos, né, distintos. Primeiro aí vai ser nas porções que ocorrem na região mais seca do sertão, com os períodos chuvosos que variam de outubro a abril, né? E o outro aí, que segundo que ocorre nas regiões aí já do agreste, né, nos períodos de janeiro e junho, com pequenas variações de modo geral da precipitação média aí, que a gente tem aí que varia de 500 a 800, tá bom, pessoal? Lembrando que tem localidades que vão ter uma diminuição da pluviosidade bem menor em relação, que não chega nem a 300 milímetros. Beleza, pessoal? Volta para cá. Pessoal, então, essa foi a aula que eu trouxe para vocês, ela é um pouco mais reduzida, porque não tem como eu pegar e trazer uma aula aqui enorme de coisas que só para encher linguiça. Então, eu trouxe só aquilo que a banca possivelmente pode cobrar para você, aquilo que as bancas já vêm cobrando em algumas questões que foram encontradas, né, de informações em relação ao relevo de Pernambuco, né? Eu espero ter contribuído aí para o seu aprendizado e desde já eu agradeço você por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.